Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting. Finalmente o 5G chegou. O nosso ganho no leilão é o começo de um novo percurso, mas ao mesmo tempo é o final de um percurso que começamos 2 anos atrás. 2 anos atrás nós fomos a primeira empresa a começar a testar o 5G, quando ainda todo mundo não falava do 5G. Me lembro em 2019 da gente fazendo a Casa 5G, em Santa Rita do Sapucaí, onde nós ativamos o 5G em uma rede real e apresentamos mais de 20 casos de uso de como que o 5G poderia ser aplicado na saúde, na educação, na indústria e na diversão. Fomos mais à frente e, ao longo do ano, nós apresentamos no Digital Day em Brasília, no Salão Nobre do Congresso Nacional, o que era o 5G, para que os stakeholders, os tomadores de decisões do mundo político brasileiro, pudessem entender o quanto que essa tecnologia podia impactar a nossa vida no dia a dia. Aqui nesse laboratório, nós conseguimos, utilizando equipamento 5G, chegar a uma marca que foi recorde no Brasil de 1.8 gigabit por segundo. Isso usando a mesma frequência, o mesmo espectro que a gente acaba de adquirir no nosso leilão. Nós da TIM, como já fizemos no passado o 4G, queremos ser pioneiros na implantação quanto mais rápido possível do 5G para o benefício dos nossos consumidores e do segmento corporativo. No segmento corporativo, nós já temos vários pilotos rolando pré-leilão, com a Stellantis, onde nós estamos com 5G na planta de produção dos carros, e no mundo do agronegócio, que como muitos de vocês sabem, é um vertical onde a TIM é líder há tempo. E nós da TIM, com o nosso DNA de inovação, vamos a levar o que tem de melhor para o consumidor brasileiro. Acabou de terminar o leilão 5G e a TIM se sai extremamente satisfeita pelo seu êxito, porque nós conseguimos arrematar lotes muito importantes para o desenvolvimento da nova tecnologia. Hoje termina uma etapa, mas começa um futuro de grandes possibilidades. É um futuro em que o serviço de telecom será sempre mais um serviço que chegará nas mãos dos usuários pelas operadoras de telecomunicações, mas também pela capacidade das operadoras de fazer parcerias com outros setores estratégicos, saúde, serviços financeiros, logística, transportes. Finalmente ganhamos a frequência e agora começa o jogo. Ganhar o leilão e agora o ponto de partida para trazer para o Brasil um mundo completamente diferente, seja para os clientes, seja para a grande empresa. E juntando as coisas, vamos ter muitas novidades. Imagine as possibilidades. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. A contagem regressiva para o maior leilão de radiofrequências da história já começou. Com o leilão do 5G, realizado pelo Emicom e a Anatel, o Brasil está muito perto de desfrutar dos benefícios de uma nova geração de internet. O 5G irá transformar as nossas vidas e revolucionar diversos setores, como o de transportes. Conexão ultra rápida em portos e aeroportos, que permitirá a automação de terminais, troca de informação entre sistemas e monitoramento em tempo real de mercadorias. O leilão também vai ampliar a conectividade nas estradas brasileiras. 31 mil quilômetros de rodovias receberão investimentos para cobertura 4G. O Brasil caminha para uma nova era de conectividade. É o Emicom, fortalecendo a economia e o setor de transportes. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.
A Mobilize Engenharia é uma empresa inovadora, com atuação em todo o Brasil, com sede no estado de São Paulo e filiais em Pernambuco e Pará. Possuímos soluções completas de infraestrutura conectada. Orientamos nosso trabalho através de uma política de qualidade, com sistema de gerenciamento customizado, metodologias ágeis e muita tecnologia. Somos especialistas em aquisição de imóveis, licenciamento e execução de obras, assim como responsáveis pela elaboração de laudos e projetos para execução das atividades. A cultura ágil permite que toda a equipe se aproprie dos resultados de negócios e se responsabilizem por elas. Essa é a nossa realidade. Vamos juntos mobilizar um futuro melhor. When the night is over, my life is over, 'cause I start thinking again. Em um mundo cada dia mais conectado, toda solução em telecomunicações precisa ser mais do que completa. Precisa ser radiante. Desde que foi fundada, a Radiante busca oferecer os melhores serviços em telecomunicações. Prova disso é que passou a ser considerada empresa estratégica de defesa para implantação e manutenção de sistemas de telecomunicações, fibra ótica e rádio, com atuação em todo o Brasil. Isso significa que as Forças Armadas reconhecem que a Radiante dispõe de conhecimento e tecnologia para a manutenção da soberania nacional. Esta preocupação com a qualidade surge também quando o assunto é sustentabilidade. Tanto que a Radiante é pioneira na reciclagem de cabos óticos inservíveis, transformando-os em insumos para atender diversos setores da indústria. Além do meio ambiente, a Radiante dedica-se ao fator humano, valorizando e capacitando continuamente os seus colaboradores. Exemplo disso é o recente e inovador programa Radiante Sem Fronteiras, que visa promover a inserção de refugiados dentro do quadro laboral da empresa. Um programa de sucesso que reforça o perfil da empresa e oferece melhores perspectivas para todos. É assim, inovando sempre, que a Radiante atua como uma empresa moderna e completa dentro do setor de telecomunicações. Radiante. Soluções para um Brasil mais conectado. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
Oriente Médio e Norte da África. Uma região de uma cultura muito rica, pessoas incríveis e beleza natural. É também um lugar turbulento, com guerras, conflitos e opressão, onde as pessoas anseiam desesperadamente por esperança e mudanças. 77 é uma rede cristã que transmite para o Oriente Médio e Norte da África e também para o resto do mundo pela internet. Nosso propósito é o de compartilhar a mensagem do cristianismo, além de dar suporte à igreja local, fortalecendo seu trabalho e testemunho. Nós transmitimos 24 horas por dia em diversos canais em árabe, turco e persa, a língua do Irã. Nossos programas incluem dramas cristãos, filmes, entrevistas, ensino inspirador, documentários e cultos para encorajar os crentes. Nossos canais infantis transmitem desenhos cristãos, músicas e programas alegres para a formação do caráter. 7 Academy é dedicado a produzir programas educacionais infantis a milhões de pequenos refugiados do mundo árabe. Nossa programação é positiva, holística e atuante. Nós dependemos quase que inteiramente de doações. Por menos de $1 por telespectador por ano, levamos esperança a uma das regiões mais turbulentas do mundo. Recebemos diariamente centenas de testemunhos e relatos de esperança através dos nossos programas. Transmitimos além das fronteiras a milhões de lares. A nossa visão é a de ver vidas transformadas e uma igreja crescente por todo o Oriente Médio e Norte da África. Bem, hoje eu quero apresentar para você a Spine, uma empresa de segurança, mas visando monitoramento e conforto. Hoje em dia, eu ainda tenho essa impressão e tento trabalhar com todo mundo, com todo o meu time, sobre a ideia do conforto. É possível, para qualquer tipo de projeto, você também inserir conforto e segurança e monitoramento. Um conceito de PAN e de BAM. Vamos afugentar pessoas com interesses outros no seu negócio, na sua casa, na sua empresa, e vamos ter um pouco de controle sobre os processos, sobre as pessoas que nós temos carinho e temos preocupação. Então, nós apresentamos um método Spine de segurança, um método Spine de monitoramento e vigilância. Conheça mais clicando no link abaixo e visitando o nosso site. A principal função de câmeras de segurança é simplesmente gravar, tirar fotos. Mas ainda assim, com uma qualidade duvidosa, isso quando elas estão funcionando. Imagina que se uma câmera tem a função específica de gravar, e quando você precisa das imagens, você precisa passar tempos e tempos analisando, quando vai fazer uma investigação, você precisa parar horas olhando todo o tempo o que aconteceu, qual foi o evento, a ocorrência. Imagina se você tem uma quantidade de horas gravadas que você precisa ficar literalmente minerando. Mas com o sistema da Spine é diferente. A metodologia Spine de monitoramento é muito diferente, pois nós utilizamos vídeos analíticos e conseguem mitigar a quantidade de erros durante esse processo de investigação, onde o sistema de vídeo analítico e inteligência artificial te aponta exatamente o momento que ocorre o evento. Esse é o método Spine de monitoramento, com vídeo analítico e inteligência artificial.
Bom, Olavo, chegou um push de notificação. Olha aqui, alguém mexeu na adega, Olavo. Alguém mexeu no meu queijo, no Mine Precious. Abriu a adega, chegou um push de notificação. Aqui você pode soltar a imaginação. Qualquer tipo de parâmetro, qualquer tipo de análise pode ser feito na sua casa, na sua empresa, no seu comércio. Solte a sua imaginação. Quer mais conhecimento? Quer mais informação? Acesse o link abaixo, visite o nosso site. A Spine fornecendo o melhor método de monitoramento e de vigilância para você. É claro que você gostaria de saber o que acontece na sua empresa no dia a dia. Identificar os gargalos, saber como que funciona tudo isso dentro da sua companhia. Imagine você transformar equipamentos analógicos em equipamentos que possuam coletores de dados digitais e também saber como que acontece os processos dentro da sua companhia e como seus colaboradores atuam no dia a dia. Garanto que a performance da sua empresa seria muito melhor e você se tornaria mais competitivo no seu setor. Ficou interessado? Então bem-vindo à transformação digital e venha conhecer o método Spine de monitoramento de performance. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting. Finalmente o 5G chegou. O nosso ganho no leilão é o começo de um novo percurso, mas ao mesmo tempo é o final de um percurso que começamos 2 anos atrás. 2 anos atrás nós fomos a primeira empresa a começar a testar o 5G, quando ainda todo mundo não falava do 5G. Me lembro em 2019 da gente fazendo a Casa 5G, em Santa Rita do Sapucaí, onde nós ativamos o 5G.
Senhoras e senhores, boa noite. Meu nome é Ítalo Medeiros, mestre de cerimônia para o evento de comemoração dos 39 anos de fundação da Associação Brasileira das Empresas e Profissionais das Telecomunicações e Infraestrutura TI, Aberimest, que promove, além do encontro anual da elite da engenharia de telecomunicações do país, também premia, com a maior honraria da engenharia das comunicações do Brasil, o homem e mulher das comunicações do ano 2020 e 2021. Este evento também está sendo transmitido via online. Lembramos a todos os presentes sobre a obrigatoriedade do uso da máscara para permanência no auditório e demais ambientes do Instituto de Engenharia, obedecendo o Decreto Estadual 64959. Pedimos também a gentileza para que desliguem seus celulares ou os coloquem em modo vibracal durante o evento no auditório. Avisamos que este auditório possui saídas de emergência em seu lado direito para a utilização em caso de sinistro e também conta com equipamentos anti-incêndio. Teremos cerca de 50 minutos de cerimônia e, para tanto, pedimos até 5 minutos de fala para os representantes de mesa. Neste momento, vamos compor a mesa diretora com o presidente nacional da Aberimest, engenheiro Reinaldo dos Santos, que acompanha o diretor de Relações Internacionais da TIM, Leandro Guerra, representando o Dr. Pietro Labriola, CEO da TIM Brasil e Homem das Comunicações 2020, que se encontra em viagem internacional. Convidamos também o senhor Maximiliano Martinhão, secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, neste ato representando o excelentíssimo Dr. Fábio Faria, Ministro das Comunicações e Homem das Comunicações 2021, impossibilitado de comparecer. Convidamos o presidente do Instituto de Engenharia, engenheiro Paulo Ferreira. Chamamos também o presidente da ABFER, engenheiro Vicente Abate. A presidente da FENINFRA, Federação Nacional de Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática, e do SINTAL, Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços e Instaladoras de Sistemas e Redes de TV por assinatura, Vivian Melo Suruagi. O presidente e operador do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, ONR, Flausilino Araújo dos Santos. E a diretora de jornalismo da Rádio Bandeirantes, Thaís Freitas, neste ato representando o presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saad. Este evento também homenageia o nosso querido engenheiro Kleber Rezende Castilho, in memoriam, que esteve à frente da Aberimest São Paulo em várias oportunidades desde a sua fundação, desempenhando papel fundamental na promoção e integração das empresas e profissionais do setor TI nacional. Além do grande jornalista José Paulo de Andrade, também em memória, com 57 anos na Rádio Bandeirantes, onde ficou conhecido por apresentar o programa O Pulo do Gato, desde a sua estreia em 1973. Agora, todos de pé, ouviremos o hino nacional brasileiro.
o valor econômico total angariado com o leilão 5G foi de 47,2 bilhões. Todas as obrigações de cobertura de internet móvel foram contempladas com a venda das faixas de radiofrequências. Desse modo, o Brasil terá 5G nas sedes de todos os 5.570 municípios do país, sendo que nos municípios com mais de 30 mil habitantes haverá pelo menos 3 prestadoras. 1.700 localidades não sede com tecnologia 5G, 7.430 localidades não sede com pelo menos tecnologia 4G, 2.349 trechos de rodovias, 36 mil quilômetros com 4G, 530 municípios com infraestrutura de fibra ótica, implantação do programa Amazônia Integrada Sustentável. O projeto da Rede Privativa de Comunicação da Administração Pública Federal é de 3,1 bilhão para a conectividade em escolas. Para definir o investimento em escolas, a Anatel criará, após a homologação do resultado do leilão, um grupo de acompanhamento do custeio a projetos de conectividade de escolas, GAP, a ser formado por representantes do EMCOM, da Anatel, do Ministério da Educação e representante de cada uma das empresas vencedoras da faixa de 26 GHz. O grupo será presidido por um conselheiro da Anatel a ser indicado. O grupo será ainda responsável por definir projetos de conectividade das instituições de ensino, detalhando características, critérios técnicos, cronograma de metas e estudos de precificação. Diante disso, a Berimest elegeu 2 empresas de destaque em sua área de atuação como empresas mais conectadas. Por ordem alfabética, vamos convidar os representantes de cada uma delas aqui no palco para receber das mãos do presidente da Berimest Brasil, engenheiro Reinaldo dos Santos, juntamente com o diretor Leandro Guerra e do secretário Maximiliano Martinhão, o certificado em inovação em infraestrutura conectada para a empresa Mobilize Engenharia. Peço que se dirijam aqui ao plenário. Para tanto, convidamos primeiramente para vir ao palco o diretor técnico e comercial da Mobilize Engenharia, engenheiro Samir Braga Salles. Fundada em 2018 pelos sócios Eduardo e Samir, sediada em Barueri, São Paulo, com atuação em todo o território nacional e participação direta em mais de 1.500 implantações. A Mobilize Engenharia tem em seu escopo as atividades de aquisição, licenciamento e infraestrutura de redes conectadas. Da mesma forma, para receber o título de empresa prestadora, fiquem no palco para a gente aguardar o próximo, por favor. Prestadora, não, pode. Convidamos agora ao palco o presidente da Radiante Engenharia de Telecomunicações, engenheiro Hélio Bump. A Radiante Engenharia de Telecomunicações, com mais de 1.200 colaboradores, destaca-se no mercado nacional pelo suporte à forte infraestrutura de telecomunicações que interliga o Brasil por meio de fibras óticas, garantindo serviços de telefonia, dados e TV. A organização foi fundada em 1991 pelo engenheiro eletricista e físico Hélio Bump, atuando em todo o território brasileiro na execução de serviços e soluções completas em telecom. A empresa é a primeira prestadora de serviços de telecomunicações do Brasil a lançar o relatório de sustentabilidade com base nas diretrizes do GRI, Global Reporting Initiative. Seu negócio é cuidar do cliente, do colaborador e do meio ambiente. O homem de
O Homem das Comunicações do Ano já foi conferido ao ex-presidente da Vivo, engenheiro Antônio Carlos Valente, em 2008, ex-ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, engenheiro Gilberto Kassab, 2009, presidente da Furukawa, engenheiro Fuad Sheikh Zadeh, em 2010, diretor-presidente da Argitec, engenheiro Sérgio Cardoso Dias, 2011, ex-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Soluções de Telecomunicações e Informática, ABPrest, engenheiro Silvio de Carvalho Vince, 2012, ex-ministro das Comunicações, Dr. Paulo Bernardo Silva, 2013, ex-presidente da Anatel, Dr. João Batista de Rezende, 2014, ex-presidente da TIM, engenheiro Rodrigo Abreu, 2015, VP de Operações do Grupo Algar, engenheiro Divino Sebastião de Souza, 2016, ex-presidente e CEO da Telefônica Vivo, engenheiro Eduardo Navarro, 2017, ex-presidente da Anatel, engenheiro Juarez Quadros, em 2018, presidente do Conselho de Administração do Grupo Algar, Dr. Luiz Alexandre Garcia, em 2019. Convidamos agora o presidente da ABPrest, engenheiro Ivan Yanelli, para fazer a leitura dos currículos dos homenageados. Boa noite, secretário Maximiliano Martinhão, representante do ministro Fábio Faria, seja bem-vindo. Em seu nome, cumprimento as autoridades presentes. Boa noite, diretor Leandro Guerra, representante do CEO da TIM Pietro Labriola, também seja muito bem-vindo. Em seu nome, cumprimento todas as demais pessoas presentes ao nosso evento. Eu lerei um breve currículo de cada um dos dois homenageados. Vamos iniciar pelo Homem de Comunicações de 2020. Nosso homenageado é italiano, fã apaixonado da Inter de Milão, natural de Altamura, um vilarejo próximo a Bari, capital da Puglia. Em Bari, ele estudou e graduou-se em Administração e Negócios pela Universidade de Studi de Bari e fez mestrado em Gestão de Inovação e Tecnologia pela ESMIT, Advanced School for Management Information Technology de Bari. Recentemente foi apontado pela Forbes como um dos melhores CEOs da América Latina. Dedica-se na sua plenitude ao mercado das telecomunicações há quase 30 anos. Ele iniciou sua carreira em 93 na France Telecom, na Orange, em Milão. Em 95 foi para Cable Wireless. De 96 a 2000 foi diretor da Infostrada Wind Telecomunicazione. E, finalmente, em 2001, iniciou sua trajetória na Telecom Itália. Em 2005, foi promovido a diretor de marketing de serviços fixos e móveis. Em 2007, foi nomeado diretor de serviços de telefonia. Em 2009, tornou-se diretor de negócios corporativos de telefonia fixa, móvel e tecnologia da informação e comunicação da empresa. Em 2014, foi nomeado diretor de transformação e qualidade de negócios do grupo. Em 2015, mudou-se para o Brasil, onde assumiu o cargo de CEO da empresa, permanecendo até outubro de 2018. E, finalmente, em abril de 2019, foi nomeado CEO da TIM Brasil. Desde 2015, quando chegou ao nosso país, para atuar na TIM Brasil, nosso homenageado deixou sua marca na empresa. Muita inovação e tecnologia focadas no core da rede. Estratégias para cativar a fidelidade dos clientes TIM, além de intensos e criativos programas de parcerias.
Nesse ano de 2021, nosso homenageado tornou-se presidente da Conexis Brasil, acumulando também as presidências da Telebrasil e Febratel. No mês passado, ele foi designado pelo Conselho de Administração da TIM como novo General Manager do grupo. Agora eu peço uma salva de palmas para Pietro Labriola, presidente e CEO da TIM Brasil. Por fim, o Homem de Comunicações 2021, nascido em 1 de setembro de 77, em Natal, nosso homenageado Fábio Farias é filho do senhor Robson Faria, ex-governador do Rio Grande do Norte, e da senhora Maria Salustino Nina. Casado com a senhora Patrícia Bravanel, é pai de Pedro, Jane e Cenoura. Empresário desde cedo, cursou administração de empresas na Universidade Potiguar e entrou para a política antes de completar 30 anos de idade. Em 2006, foi eleito por seu primeiro mandato de deputado federal e teve destacada atuação no Congresso Nacional. Em 2010, foi reeleito. Durante esse mandato, em 2013, foi eleito segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados e chegou, inclusive, a ocupar temporariamente a presidência da Câmara. Em 2014, disputou pela terceira vez a reeleição para deputado federal pelo PSD e novamente venceu com expressiva votação. Em 2018, 7 de outubro, nosso homenageado foi reeleito para o seu 4º mandato de deputado federal. Jovem e experiente, já integrou as principais comissões permanentes da Casa, como Comissão da Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e Comissão de Constituição e Justiça. Em seu histórico parlamentar, já apresentou mais de 300 propostas legislativas. Em junho do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a recriação do Ministério das Comunicações e nomeou como titular da nova pasta. De lá para cá, nosso homenageado mostrou ser um dos melhores ministros da pasta que já tivemos, liderando com habilidade política e conhecimento um dos mais importantes capítulos da história das nossas telecomunicações, que foi o leilão do 5G, em sua modalidade não arrecadatória e com compromissos. Defensor da conectividade e da modernização das comunicações, está proporcionando o fortalecimento do agronegócio brasileiro, além da constante busca de soluções para a interiorização da banda larga. Enfim, temos certeza e convicção que nosso homenageado já deixou sua marca na história das telecomunicações brasileiras. É com muita honra e alegria que eu peço uma salva de palmas para o nosso homenageado, em seu nome, Maximiliano. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do presidente. E para receber o título de Homem das Comunicações do ano de 2020, a maior honraria da Engenharia das Comunicações e Infraestrutura TI do país, das mãos do presidente da BNMESH Nacional, engenheiro Reinaldo dos Santos, o diretor de Relações Internacionais da TIM Brasil, Leandro Guerra, neste ato representando o CEO da empresa, Dr. Pietro Labriola. Convido o convidado a fazer uso da palavra, caso queira. Boa noite, senhoras e senhores. Em nome do senhor Pietro Labriola, CEO da TIM Brasil, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje, né? Inicialmente, eu queria cumprimentar os meus colegas aqui da mesa, saudá-los. Engenheiro Paulo Ferreira, presidente do Instituto de Engenharia de São Paulo, o anfitrião aqui hoje.
Vicente Abate, da Bifer, senhora Vivian Surage, que é nossa parceira, companheira de labuta, né, institucional em Brasília, que a semana teve uma vitória magnífica. Parabéns, Vivian. O engenheiro Reinaldo dos Santos, grande amigo, aqui presidente da Berimestre. Cumprimentar também os destaques, né, de hoje, Radiante, Mobilize, doutor Flauzino, que está aqui, doutora Thaís Freitas, né, da Rádio Band, e o meu amigo e secretário de Radiodifusão. É difícil, Max, chamar você de Radiodifusão, porque você também é telecomunicações. E a gente tem uma admiração muito grande pela pessoa do Max, e que representa hoje o ministro, né, o Fábio Faria, que infelizmente não pôde estar aqui hoje presente também. Mas essa semana é muito especial. É a semana em que nós acabamos de assinar os contratos das frequências de 5G, né, em Brasília, na terça-feira. Eu tive a honra de representar a TIM nessa cerimônia, no Palácio Planalto, e o grande ponto que eu gostaria de destacar é a liderança do ministro nesse processo, né? O ministro foi protagonista desse leilão. Ele conseguiu uma coisa inédita, na minha visão, nesses anos que eu atuo, né, no setor. Foi o primeiro leilão de telecomunicações, de frequência, em que não foi meramente arrecadatório, né? Ele privilegiou os investimentos. Então, é uma luta que também o setor tinha e que foi atendida nesse ano com o 5G. E a gente vai olhar daqui para frente de uma forma diferente, porque esses investimentos, foi bem colocado aqui no início, foi arrecadado pelo Estado, né, 47 bilhões de reais. Desses 47 bilhões de reais, 40 bilhões vão ser revertidos em infraestrutura. Isso é muito positivo, abre um ciclo importante para todos nós que estamos aqui. Bom, como já é de conhecimento público, o Dr. Pietro Labriola assumiu recentemente, exatamente 2 semanas, o cargo mais alto do nosso grupo Telecom Itália Mundial, né? O cargo de General Manager. E por essa razão, por esse motivo, infelizmente, ele não pôde estar aqui hoje presente. Mas é uma boa causa. Ele começa a atuar numa agenda mais importante para o nosso grupo. E nesse momento ele está em trânsito. Ele saiu do Brasil agora há pouco, para chegar em Roma amanhã e começar uma agenda intensa de reuniões durante o fim de semana. Assim que eu fiquei sabendo que eu estaria aqui hoje representando o Pietro, eu fiquei realmente muito lisonjeado. E eu me sinto triplamente honrado de estar aqui. Honrado, primeiro, porque representar o Pietro, nosso líder, né, da TIM Brasil, e também um líder setorial, que tem tem agregado muito para o setor, trazendo uma visão inovadora e agregando uma pauta, né, uma nova pauta para a nossa empresa, como agenda ESG, focado em ética, em transparência, na governança da responsabilidade social e ambiental, de pensar muito na inclusão das pessoas e na diversidade, né? E, além de buscar conectar as pessoas e, principalmente, trabalhar no dia a dia para levar o melhor serviço, a melhor satisfação para os nossos clientes. Bom, desta forma, né, para mim, pessoalmente, é uma experiência transformadora estar aqui hoje representando o Pietro. Um segundo ponto que me deixa muito honrado é porque eu sou engenheiro eletricista, né, há 35 anos, militando nessa área, e estar hoje aqui no Instituto de Engenharia de São Paulo, nessa casa, me faz sentir também em casa. E quando eu olho para a mesa e vejo os rostos conhecidos, né, no ambiente ainda de pós-pandemia ainda, né, isso me traz uma emoção especial. E também na plateia vejo vários rostos de pessoas conhecidas, ícones da telecomunicações brasileira, pessoas que eu referencio e tomo sempre como modelo. Isso me traz uma honra dupla, né? E o terceiro motivo de estar honrado é porque hoje não é uma noite comum, vai muito mais do que uma noite, é uma noite especial de homenagem a duas personalidades das comunicações.
Infelizmente, eu pessoalmente não tive a oportunidade de conhecer o radialista e comunicador, o José Paulo de Andrade. Mas os depoimentos das pessoas que conviveram com ele, que foram mais próximas dele, falam por si só e perpetuam a memória desse grande brasileiro. E, infelizmente, também por conta da pandemia, né, perdemos o nosso querido engenheiro Kleber Rezende Castilho, que é o eterno presidente da Berimestre. O engenheiro Kleber, ele tinha algumas características ímpares, era uma pessoa especial, né? E eu queria citar 3 delas. A simplicidade, a alegria, sempre um sorriso largo, e a amizade. Uma amizade sincera. E vão estar sempre presentes, tenho certeza, conosco, na nossa memória e nos nossos corações. Então, além de poder receber o prêmio pelo Pietro, eu tenho essa satisfação de estar aqui entre os amigos engenheiros e também fazendo essa homenagem a esses 2 ilustres brasileiros. Então, é uma noite realmente muito, muito especial. Agora, eu gostaria de apresentar um vídeo com depoimento do nosso CEO do Brasil e General Manager da Telecom Itália, Pietro Labriola. Podem projetar, por favor? Boa noite. Sinto muito pela minha ausência, pessoalmente nessa celebração das telecomunicações brasileiras. É uma pena, pois estava organizado para estar em São Paulo hoje com todos vocês. Cumprimento todas as autoridades presentes e demais convidados. Este evento junta 2 anos nos quais precisamos exercitar toda a nossa coragem para enfrentar um desafio inédito da pandemia e, ao mesmo tempo, continuar planejando o futuro com grande confiança. Com orgulho, as telecomunicações brasileiras não só mostraram sua resiliência, como também suportaram desde o começo de 2020 as atividades de educação, trabalho remoto, saúde, entre as outras, come terminaram 2021 com as portas abertas para o 5G, uma jornada brilhantemente orquestrada pelo ministro Fabio Faria, com o qual tenho a honra de ser homenageado junto nesta noite, implementada com muita competência pela Anatel. Agradeço a Berimestre pela deferência à minha pessoa na comemoração desta jornada que, como todas as coisas das telecomunicações, é sempre coletiva e nos faz mais fortes. Como costumo dizer na TIM, também está nos fazendo imaginar muitas possibilidades. Imagina as possibilidades. Muito obrigado e novamente fico honorado por este prêmio. Obrigado. Senhoras e senhores, eu queria me despedir repetindo a frase do presidente Pietro Labriola: imagine as possibilidades com 5G. Muito obrigado. Convidamos agora para receber o título de Homem das Comunicações do ano de 2021, das mãos do presidente da Berimestre Nacional, engenheiro Reinaldo dos Santos, o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão, neste ato representando o excelentíssimo Dr. Fábio Faria. Convido o homenageado a fazer uso da palavra. Bem, boa noite a todos. Quero cumprimentar os companheiros da mesa, o presidente Reinaldo, meu amigo Leandro da TIM, meu amigo Paulo que comigo nós fomos diretores, eu fui presidente, o Paulo foi diretor administrativo financeiro, além de um brilhante engenheiro, o Paulo foi
uma pessoa de uma competência espetacular na editoria administrativa e financeira da Telebrás, no tempo que eu presidi a companhia. Cumprimentar o Dr. Vicente, cumprimentar o Dr. Flauzino, a doutora Thaís, também meu amigo já de Santa Catarina, o Ivan, da ABPrest, né, dos tempos que ainda a Telebrás era estatal, eu trabalhava na Telesc, a gente tinha contato com o Ivan lá na Telesc, lá em 1900 e Guaraná de Rolha, né? E cumprimentar também os homenageados, né, a Radiante, né, o BAP e também a Mobiliza, né? Dizer, em nome do ministro, também cumprimentar que eu tenho que fazer uma honra aqui também, porque eu tenho um veterano aqui na sala, né, o Quiroga. Cadê o Quiroga? Tem o veterano de Inatel, eu sou formado no Inatel, no Instituto Nacional de Telecomunicações, em Santa Rita do Sapucaí, o Quiroga estava aqui, mas o diretor-presidente do Inatel também está aqui, eu tenho que fazer também, às vezes, registrar as presenças. Senhoras e senhores, eu estou representando o ministro Fábio teve uma contingência, não pôde estar presente, mas está muito honrado por essa homenagem, né, e nesses 39 anos da Berimesh, e uma homenagem que ela ocorre num momento muito interessante. Eu sempre digo, né, ouvindo o ministro Fábio, né, que o nosso Ministério das Comunicações, né, ele tinha sido extinto. E ele foi recriado há um pouco mais de um ano, né, e foi colocado para cuidar das comunicações do país, especificamente, e num momento em que as comunicações foram mais necessárias. O Brasil tinha acabado de entrar numa pandemia, assim como o mundo. A necessidade de comunicações cresceu mais do que nunca, e talvez por um desígnio divino, né, nosso presidente resolveu recriar o Ministério das Comunicações e colocar alguém à frente, o ministro Fábio, para tocar isso. O tráfego de comunicações cresceu de 2, 3 vezes mais em função da pandemia, as pessoas em casa, estudando, trabalhando em casa, precisando de comunicação. As ruas estavam fechadas, trabalhamos para permitir que empresas de comunicações fossem consideradas atividades prioritárias e pudessem trabalhar, tanto as prestadoras de serviços, como as associadas da Berimesh, da ABPrest, né, como também as prestadoras de serviços de telecomunicações. Puderam continuar seu serviço e prestar esse serviço relevante. Isso tudo aconteceu nesse um ano e pouco de criação do Ministério das Comunicações com o ministro Fábio. E a gente não ficou só nisso, né? A gente cuidou de trazer um Ministério das Comunicações preocupados, na liderança do ministro Fábio, com a transformação digital do Brasil. Na minha área, né, o Leandro lembrou, eu já passei por diversas áreas dentro da área pública, né, do governo federal, mas já passei pela área de telecomunicações. Eu criei a política para implantar o 4G no país, e lá em 2014, eu não tive condições, naquele governo, de fazer o que esse governo fez. Um leilão não arrecadatório. Converter aquilo que iria para o Tesouro, para pagar juros da dívida, para pagar, enfim, obrigações diversas que precisam ser pagas, é verdade, mas encontrar espaço orçamentário para deixar de arrecadar e trazer investimentos, foi nesse governo que a gente conseguiu fazer isso. E na liderança do ministro Fábio, com o apoio do ministro Guedes e do presidente da República. E isso vai ser feito... E isso vai ser feito implantando um 5G, no diálogo com as operadoras, o 5G que a gente chama de 5G standalone. Não é uma evolução, é uma disrupção. O 5G, quando chegar, é 5G mesmo. Não é nem 4,5G,
Nem 4,9G, é 5G mesmo que vai chegar. É uma rede completamente nova. E não ficamos só no 5G. Essa conversão que vai ser possível de 42 bilhões de investimentos vai permitir levar serviço para todas as rodovias federais. Quem gosta de viajar, eu gosto de moto. Eu gosto de pegar minha moto e sair pelas estradas aí. Hoje é comum chegar em algum ponto, não tem cobertura de celular. Todas as rodovias federais terão cobertura de celular. Todo agrupamento de pessoas que tiver mais de 600 habitantes terá, no mínimo, cobertura de 4G. São milhares no país todo, um país continental como o nosso, né? Vamos fazer a maior rede de cabos subfluviais do mundo. Os rios na Amazônia são as vias de trânsito da população que lá habita. E, por meio dos rios, serão depositados cabos de fibra ótica no leito do rio para fazer com que a internet chegue a todas essas pessoas que estão lá e que é difícil atingir, difícil chegar. Vai ter uma rede privativa para proteger os dados estratégicos da administração pública. Vamos levar a internet 5G para escolas. Isso tudo possível por meio desse leilão arrecadatório. Na minha área, até 2023, vamos desligar a televisão analógica. E vai ser uma televisão digital com interatividade. Pela televisão, as pessoas vão poder baixar, por exemplo, uma apostila de um curso que ela esteja realizando. Pela televisão, ela vai poder interagir para trazer informações agregadas daquele conteúdo que ela está assistindo, isso tudo em tempo real, né? E, além disso, cuidamos da desburocratização, de criar um marco que permita esses investimentos, permita o setor desenvolver. Quem é que nunca soube aqui, somos todos engenheiros, eu da área de telecomunicações, estamos no Instituto de Engenharia, das dificuldades que é conseguir uma licença para implantação de uma infraestrutura. No setor de telecomunicações, implementamos a lei de antenas. E invertemos a regra. Existe o silêncio positivo agora. A entidade solicita, olha, o engenheiro solicita, eu quero fazer a implantação dessa infraestrutura. Se o órgão público não der resposta, após um prazo, a licença considera-se deferida. Isso foi parar no STF. E lá no STF a gente conseguiu manter essa decisão, essa orientação, para que os investimentos e toda a geração de empregos decorrentes dessa transformação digital possam acontecer. E aqui eu quero dizer também da luta que a Berimesh, junto com outras entidades, liderou, e aqui temos a Vivian. Eu estive com ela, com outros colegas do governo e também do setor privado, no momento em que o presidente da República decidiu pela manutenção da desoneração da folha. Uma política que existia no Brasil já há bastante tempo, mas que, se não fosse prorrogada, poderia levar à perda de milhares de empregos em todo o Brasil. E aí conseguimos uma decisão executiva do presidente da República, liderada e apoiada por diversos ministérios, pelo Ministério do Ministro Fábio Faria, das Comunicações, mas outros ministérios também. E essa semana foi aprovada finalmente no Congresso Nacional. E aí a Vivian teve um papel importante nesse processo. Assim como meu amigo Leandro, não tive oportunidade de conhecer o Zé Paulo, mas isso não me deixou de admirá-lo. Quantas vezes ele não liderou um debate na Bandeirantes, com competência, com garra, com energia, controlou e liderou os processos ali. Quem é de São Paulo conhece o programa de rádio dele, que
tocava o galo. O pulo do gato, ele tinha o pulo do gato, exatamente, o pulo do gato, né? E ele colocava o galo para cantar, né? Colocava um gato, tá. E falar do nosso amigo Kleber, né? Falar do nosso amigo Kleber. O Kleber eu conheci aqui, né? E o Leandro teve a felicidade de resumir aquilo que, além de um profissional competente, né? Aquilo que mais identificava ele, a pessoa. Uma pessoa alegre, uma pessoa amiga, uma pessoa de valor, né? E a gente que teve a oportunidade de conhecê-lo, a gente fica muito triste, enfim, com a passagem dele, e a gente fica muito feliz com essa homenagem que está sendo feita por ele, para ele. Então, para concluir, agradeço novamente, em nome do ministro Fábio Faria, a homenagem que o Instituto de Engenharia, a BEPREST e a Berimestre fazem a ele de conceder essa honraria, né? E ele me falou que está muito feliz, mas, como eu disse, ele teve um compromisso e não pôde participar, mas ele traz a todos aqui os maiores agradecimentos por essa homenagem. Muito obrigado a todos. Convidamos agora os dois homenageados e o presidente da Berimestre Nacional a permanecerem aqui no palco, chamando também para compor o palco o presidente executivo da Berimestre, engenheiro Fábio Galvão. Na sequência, homenageamos com o título de Homem das Comunicações o nosso querido engenheiro Kleber Rezende Castilho, em memória. Presidente Regional São Paulo da Associação Brasileira das Empresas de Engenharia das Comunicações e Infraestrutura, a Berimestre, engenheiro Kleber Rezende Castilho tinha 67 anos. Um engenheiro eletricista formado na Universidade Mogi das Cruzes, atuava como conselheiro do CREA São Paulo desde a década de 90, então representando a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Osasco e região. Nesse período, entre 92 e 97, coordenou a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica por mais 2 mandatos. Presidiu a Comissão de Relações Públicas e também integrou as comissões de Ética e de Planejamento e Orçamento, mandatos de 2001 a 2003 e de 2004 a 2006. Nesse período, exerceu interinamente a presidência do Regional em 3 ocasiões e foi ainda primeiro vice-presidente do Conselho por 2 vezes. Desde o início de 2021, era diretor de Relações Profissionais do CREA São Paulo. Podem ocupar seus devidos lugares. Após a foto. E convidamos, neste momento, a diretora de jornalismo da Rádio Bandeirantes, representando neste ato o presidente da emissora, João Carlos Saad, senhora Thaís Freitas, juntamente com o presidente da Berimestre Nacional, engenheiro Reinaldo dos Santos. Convido agora o filho do grande jornalista José Paulo de Andrade, em memória, Paulo Andrade e sua esposa, Ana Carolina Correia Porto. O jornalista começou a trabalhar na rádio como narrador esportivo em 1963. Zé Paulo, como era chamado pelos amigos, também era bacharel em Direito, formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo. Ele começou a carreira profissional em 1960 como rádio-escuta do plantão esportivo da Rádio América de São Paulo. O jornalista também participou de debates políticos na televisão e foi âncora de telejornais como Titulares da Notícia, Jornal de São Paulo, Rede Cidade, Band Cidade e Entrevista Coletiva. Ainda na TV Bandeirantes, interpretou Dom Diego Zorro em As Aventuras do Zorro, em 1969. Voz firme, amplo conhecimento político-econômico, São Paulino fanático e um dos maiores formadores de opinião do Brasil.
José Paulo tinha um coração gigante e um caráter ímpar. José Paulo de Andrade deixou um legado indiscutível, um vazio enorme e muitas saudades. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Berimest por essa linda homenagem e também ao Instituto de Engenharia, lugar esse que meu pai adorava tanto, vinha praticamente todas as quartas-feiras e hoje por estar cercado de tantos amigos dele. Em nome da família Andrade, gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado. Solicitamos aos homenageados para que permaneçam no palco para tirar fotos com os demais membros da mesa. Fotos essas que farão parte do livro da Berimest. Agradecemos e pedimos que retomem seus lugares. Muito obrigado. Não, agora não. Primeiro o Paulo. Não, desculpa. Passamos a palavra agora ao engenheiro Paulo Ferreira, presidente do Instituto de Engenharia. Pelo adiantado da hora, vou ser extremamente breve.
Gostaria de cumprimentar, em nome do Instituto de Engenharia, a todos os homenageados nessa ocasião. Tive a honra e o privilégio de rever o dileto amigo Max. Tivemos grandes embates e trabalhos lá na Telebrás, lá em Brasília. E tive o prazer de poder compartilhar das homenagens ao Kleber e ao José Paulo. Acredito que são duas grandes figuras que trabalharam tanto aqui no Instituto de Engenharia, ajudaram tanto ao Instituto de Engenharia e que, na sua visão ampla, eles conseguiram transmitir para todos nós aqui uma mensagem de carinho, de esperança e de amor. Sem dúvida nenhuma, para qualquer dos dois, vale aquela frase que está lá naquele livrinho que todos conhecemos. Ensinaram-nos a viver a nossa vida de maneira que alcancemos corações sábios. Eles foram sábios. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos a palavra agora à diretora de jornalismo da Rádio Bandeirantes, Thaís Freitas. Boa noite. Bem, boa noite, como eu trabalho em rádio, eu gosto de falar, então eu preciso me controlar, senão eu vou segurar todo mundo aqui durante muito tempo. Cumprimentar os meus colegas de mesa, a todos que estão presentes aqui nessa sexta-feira no Instituto de Engenharia. Primeiro dizer que é claro que estamos todos muito na expectativa da chegada do 5G, que vai ser uma revolução, não só no mundo das comunicações, mas nas nossas vidas pessoais também, e que está batendo a nossa porta, chegando já em meados do ano que vem nas capitais. Mas dizer também que, paralelamente ao 5G, existem outras mudanças ocorrendo agora no mercado de radiodifusão, que são muito relevantes para nós, especialmente para nós que trabalhamos no meio rádio. Secretário, a primeira delas é a migração das rádios AM para a frequência FM, ou em faixa estendida, ou na faixa normal. Isso já acontece há algum tempo em cidades do interior e agora com faixa estendida, chegando cada vez mais perto da gente. No caso do Grupo Bandeirantes, por exemplo, haverá semana que vem a migração da primeira emissora de rádio do grupo, do AM para o FM faixa estendida, é a Rádio Bandeirantes de Campinas, uma das emissoras mais tradicionais do Brasil, que também tem ali quase 80 anos de história, e isso acontece já na semana que vem. E, nesse ano, com uma outra boa notícia também para o setor, que foi a regulamentação pela Anatel de uma decisão do ministro Fábio Faria, do Ministério das Comunicações, obrigando que todo celular fabricado no Brasil e que tenha essa capacidade técnica saia de fábrica com o FM habilitado. Hoje, muitos aparelhos celulares poderiam sintonizar o rádio FM e não sintonizam porque isso não era uma obrigatoriedade para os fabricantes. E essa decisão do Ministério das Comunicações vai fazer com que o rádio seja cada vez mais abrangente e gratuito, porque na sintonização de FM não há consumo de banda de internet, e é para isso que a gente luta. Então, duas mudanças importantes acontecendo agora e que a gente traz muita esperança e felicidade para quem trabalha no meio do rádio, esse meio tão tradicional aqui da comunicação no Brasil. Obrigada. Mas, na verdade, não é sobre isso que eu quero falar sobre o Zé Paulo, é por isso que a gente está aqui. E, nesse lugar tão emblemático, o José Paulo de Andrade, que nos deixou em julho do ano passado, vítima da Covid, e que, eu vou contar para vocês, eu, o Pedro Campos, a Silvânia Alves, a Maju Arruda Leite, nós trabalhamos no jornalismo da Rádio Bandeirantes, e hoje, 2 entrevistados que chegaram na rádio de manhã, no estúdio, entraram, olharam para mim e para o Pedro e falaram em momentos diferentes. Que estranho é vir nesse estúdio e não encontrar o Zé Paulo. Deu até um aperto, não é, Pedro? Porque a gente sabia da homenagem hoje, e agora que a gente está retomando as entrevistas presenciais,
E acho que é só um símbolo, não é, do quanto o Zé Paulo marcou a história da Rádio Bandeirantes e do rádio em São Paulo. Essa foto que estava ali, linda, dele sorrindo no microfone, é a foto de quando ele fez 50 anos, essa, no Grupo Bandeirantes, e foram mais de 60 anos dele à frente dos microfones da Band. Logo cedinho, num programa que é o mais tradicional de São Paulo, O Pulo do Gato, hoje que é apresentado pelo Pedro Campos e pela Silvânia Alves, que estão aqui conosco. E também no Jornal Gente, em que ele criou história, junto com o Salomão Esper e com o Joelmir Betting. Então, para nós, que somos os sucessores do Zé Paulo, isso é uma grande responsabilidade, às vezes um peso, mas é um grande orgulho também, receber aqui, em nome da Aberimest, essa homenagem é muito, muito, muito relevante. O Zé Paulo sempre foi um grande defensor do rádio, ele sempre foi um grande defensor da comunicação, e o fato de que esse prêmio seja entregue hoje aqui no Instituto de Engenharia tem um significado enorme. Eu acho que muitos de vocês aqui não só ouviam o Zé Paulo todos os dias, logo cedo na Rádio Bandeirantes, no Pulo do Gato, depois no Jornal Gente, mas também encontravam com ele aqui nos corredores do Instituto. Ele vinha ao Instituto por uma questão que era ali quase que uma coincidência. Ele fazia recuperação aqui no Dante Pazanese, recuperação pulmonar, e um é coladinho do outro, mas não era só isso, porque a proximidade física não é a única determinante. Ele teria vindo aqui uma vez, mas não mais do que isso. E o fato do Zé Paulo ter frequentado o Instituto durante tantos anos, e o Zé era uma pessoa difícil, não é, Paulo? Não era uma pessoa não era figurinha fácil, não. Então, o fato dele ter vindo aqui por tantos anos significa que não só ele se sentia em casa, mas também ele encontrava em todos os engenheiros e engenheiras do Instituto pessoas que tinham coisas a agregar a ele, no seu conhecimento, na sua visão de mundo, na sua percepção do que estava acontecendo, e eu tenho certeza que muito do que ele colhia aqui com vocês, ele dividia com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Então, eu queria agradecer muito a essa homenagem. Eu sei que o Paulo está aqui também, o Paulo não é muito de falar, né, Paulo? Mas falou bonito aqui, e também está muito emocionado, em nome da Silvânia, do Pedro, do João Carlos Saad, presidente da Band, a quem eu represento aqui nesse momento, agradecer esse prêmio e dizer que o Zé Paulo, ele é o formador de todas as pessoas que hoje trabalham na Rádio Bandeirantes. A gente tomou muita bronca, né, Pedro? Brigou, discutiu, concordou, depois tocava a vida. Silvânia, a Maju, geração mais nova também. O Zé Paulo teve uma influência na formação de centenas de profissionais que passaram pela Rádio Bandeirantes, e vocês sabem que o rádio também costuma ser celeiro de profissionais, não é? Muita gente começa no rádio e depois migra para outras áreas. Então, eu tenho certeza que hoje milhares de jornalistas que atuam na profissão no Brasil tiveram, em algum momento, a influência do Zé Paulo. É por isso que ele é tão relevante, por isso que esse prêmio aqui, de fato, é uma homenagem justa a alguém que dedicou a sua vida à comunicação. Obrigada e boa noite. Passo a palavra agora ao presidente da Abifer, Vicente Abate. Senhoras e senhores, boa noite. É uma grande alegria estar aqui com todos vocês na Casa da Engenharia Brasileira. Cumprimento o nosso presidente Paulo Ferreira, cumprimento o nosso secretário Maximiliano Martinhão, em nome de quem eu cumprimento todos os meus companheiros de mesa. Eu queria fazer 2 registros importantes aqui. Primeiro, parabenizar Reinaldo e Fábio pelos 39 anos de Aberimest e pelo trabalho que vocês fazem junto a todas as entidades, e não só as telecomunicações. Quantas vezes nós falamos, Fábio, sobre o setor ferroviário, e que você me ajuda com divulgação dos nossos temas. Queria cumprimentar também o secretário Maximiliano pela homenagem que o nosso ministro Fábio Faria está recebendo hoje. Por favor, leve o nosso abraço a ele, já estivemos juntos, e cumprimentar
toda a equipe do Ministério das Comunicações pelo leilão do 5G, ocorrido no último 4 de novembro, que está, como disse a Thais agora há pouco, será não só para o bem das comunicações ou telecomunicações do Brasil, mas pessoalmente para todos os brasileiros. E eu queria, então, desejar a todos, aproveitando um Feliz Natal e um Ano Novo 2022, que a gente deixe de lado essa pandemia que a gente está tendo. Muito obrigado. Passo a palavra, nesse momento, ao presidente e operador do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, Flausilino Araújo dos Santos. Eu quero cumprimentar o Reinaldo e pedir licença para, em seu nome, cumprimentar todos os integrantes desta mesa e convidados, participantes, especialmente os homenageados nesta noite. Eu não sou da área de engenharia, eu sou de uma área paralela que aplica a engenharia aos negócios imobiliários. E eu me sinto muito inspirado, Reinaldo, nesta noite, ao contemplar e participar desta vibração das pessoas que fazem a infraestrutura deste país. E nós estamos com o desafio de interligar todos os cartórios do Brasil, de todas as regiões deste país. E, repito, eu me sinto inspirado e quero, assim, em meu nome, não apenas em meu nome, mas de todos os registradores deste país, apresentar aos senhores uma proposta que não é uma proposta em papel, mas que já está em operação neste país, de interligação de todos os cartórios para melhorar o ambiente de negócios imobiliários do Brasil. Eu fico assim feliz porque tive a oportunidade de, há alguns anos, participar de um programa na Rádio Bandeirantes, e nesta oportunidade em que o nosso querido Zé Paulo é homenageado, nos faz acreditar na boa vontade entre os homens, que é uma realidade. E o Zé Paulo representou essa voz de austeridade, de boa vontade entre os homens, promovendo por tanto tempo esse diálogo com toda a sociedade. Eu parabenizo a todos os homenageados, o nosso ministro Fábio Faria e os demais homenageados de empresas benéficas para o progresso do nosso país, e o meu muito obrigado pelo privilégio de estar com os senhores e as senhoras nesta noite. Muito obrigado. Passo a palavra agora à presidente da FENINFRA e do Sinstal, engenheira Vivian Melo Suruagi. Boa noite. Eu gostaria de deixar registrado que, apesar de eu não ter conhecido o doutor José Paulo de Andrade, mas o carinho que todos estão dispensando a ele já me faz assim emocionar, e sei que a perda de uma pessoa é uma coisa muito triste. Eu tive uma perda na família e é difícil recuperar, mas parabéns, né, pela memória dele, que vale, que a gente deixa para o futuro, para as pessoas. Nosso amigo Kleber, não tenho palavras, eu não sabia, né? Vinha saber hoje do falecimento dele. Eu estou muito triste com relação a isso aí. Agora, vamos tocar para frente, pensar nos nossos homenageados, o ministro Fábio Faria, representado por uma pessoa brilhante, uma história ímpar em telecomunicações, que eu tenho um profundo carinho como pessoa, um reconhecimento, meu professor, Max Martinhão, representando o ministro Fábio Faria, que é
uma pessoa jovem, ágil, dinâmica, um lutador, e conseguiu o nosso 5G. Finalmente, nós conseguimos o 5G. E o presidente Pietro Labriola, que tem um reconhecimento internacional da competência, representado pelo meu também amigo, um lutador de todas as causas no setor de telecomunicações, e nós vamos ter muita coisa para lutar no próximo ano, certo, Guerra? Porque, apesar das eleições, apesar de acharem que o país vai parar, nós não podemos deixar o país parar. Nós temos, sim, que decidir de uma forma consciente, porém, trabalhando e levando o nosso país para frente, porque diversos assuntos têm que ser resolvidos. Então, nós somos intensivos em mão de obra, nós somos intensivos em tecnologia. Durante a pandemia, nós não paramos, nossas empresas e nossos trabalhadores, eles estão de parabéns, não é? Porque permitiram com o seu trabalho, permitiram não tendo medo, permitiram estando na rua e estando full time, empreendendo e resolvemos o problema da população, eles conseguiram fazer com que grande parte da população, por seu lado, se protegesse e ficasse em casa. Certo? Então, nós tivemos as consultas online, aula online, vídeo online, pudemos ver nossos familiares e protegendo e devidamente protegido toda a população. E a gente sabe muito bem que, sem infraestrutura de telecomunicações, nós não temos conectividade. E, sem conectividade, nós não temos digitalização. Então, todo o setor aqui presente está de parabéns. Nós estamos com em torno de 242 milhões de chips móveis, nós estamos com 245 milhões de acesso banda larga, nós estamos aí com 50%, talvez, dos municípios conectados com fibra ótica, e a nossa sociedade ela só quer saber de conectividade, de alta tecnologia, de competência, qualidade nos serviços, a cada hora, em qualquer lugar, e através dos dispositivos mais sofisticados. Nossa sociedade é muito exigente. Então, nós investimos anualmente em torno de 31 bilhões de reais, foi 1 trilhão investido desde a privatização até agora. É uma exigência grande de conectividade. E essa conectividade é formada por quê? Pelas empresas que estão aqui presentes, pelas operadoras, pelas prestadoras de serviços, pelos fornecedores de equipamentos, pelos trabalhadores. Nós estamos falando aí em torno de 157 mil empresas representadas pela nossa confederação, que eu tenho a honra de ser vice-presidente, representadas pela nossa federação, que eu sou presidente, e que empregam aproximadamente 2,5 milhões de trabalhadores. Esses trabalhadores são treinados e requalificados anualmente, é uma média de 1 milhão de trabalhadores que são treinados e requalificados, e nós estamos andando para frente, não é? Todos os países agora eles estão correndo para serem líderes em robótica, manufatura de alta precisão, inteligência artificial, e o Brasil vai conseguir ir para primeiro lugar. Ele vai conseguir realmente. E, por isso, que eu parabenizo o ministro Fábio Faria, em seu nome, Martinhão, porque ele teve uma luta hercúlea para conseguir colocar o 5G. Nós vamos conectar com 4G e 5G todos os municípios do país, começando aí no 5G com as capitais, vão ter 37 mil quilômetros de estradas, vamos ter a rede subfluvial, vamos ter rede de segurança, vamos ter tudo no país, jogar conectividade 4G e 5G. Agora, nós precisamos estar atentos para um assunto. O 5G é bacana, nós precisamos do Ministério para nos auxiliar em que nós tenhamos negócios sustentáveis e viáveis, certo, Guerra, para viabilizar os altos investimentos, os 47 bilhões de investimentos que nós vamos ter que fazer com o 5G. E é claro que nós temos problemas que precisam ser resolvidos. Eu vou aqui citar rapidamente 4.
O primeiro é a lei de antenas. Lei de antenas foi muito importante a questão do silêncio positivo. Saiu um decreto, uma portaria do Ministério. Nós estamos tentando fazer com que vire lei, lá aquele projeto do deputado Vitor Lippe. Agora, o que nós temos? Qual é a situação que nós temos? Nós temos 300, mais ou menos, leis municipais completamente diferentes. E sem lei municipal de antenas, nós não conseguimos colocar conectividade, nós não conseguimos instalar nada. Então, nós estamos falando de 4G, estamos falando de 5G, mas cadê as antenas? Cadê a autorização de colocar antenas? Muitas pessoas, desconhecendo de forma inadvertida, dizem o problema é o setor de telecomunicações, mas o problema de conectividade não é do setor de telecomunicações, que investe aqueles 31 bilhões por ano. O problema é que definitivamente, não conseguimos colocar antenas, porque são leis desatualizadas, leis que exigem afastamento de 15 metros para um lado, 10 metros para o outro. Não tem rua que capte isso aí, que vão contra a OMS, a Organização Mundial de Saúde, dizendo que antena dá câncer, quando é uma realidade completamente diferente. Atualmente, as antenas são pequenas. Então, nós temos que conseguir fazer uma conectividade real, que nós não estamos conseguindo. De acordo com a UIT, a média de habitantes por antena é em torno de 1.000 habitantes por antena. E o que nós estamos vendo? Califórnia, 300, Nova York, Londres, 300 habitantes por antena. Nós vemos Tóquio, com 99 habitantes por antena. E o Brasil, 2.200 habitantes por antena, tendo, inclusive, em Cidade Ademar, por exemplo, aqui em São Paulo, 17.000 habitantes por antenas. Por quê? Porque nós não conseguimos instalar. Então, as operadoras querem investir, as empresas de serviços querem fazer serviço, estão precisando trabalhar, estão precisando dar emprego. Nós estamos com 12, 13 milhões de desempregados, só que nós não conseguimos colocar as antenas. Outra questão muito importante que nós precisamos do auxílio do Ministério das Comunicações é com relação à reforma tributária. Nós temos uma situação inusitada. O Brasil não é a primeira economia do mundo, mas tem a maior carga tributária em alguns setores de telecomunicações. Nós gastamos 1.501 horas para cumprir as regras do fisco. Nós temos 5,3, desculpa que eu gosto de números, que eu sou engenheira, 5,3 trilhões de reais em pendências, em disputas judiciais. Quer dizer, como é que nós podemos viver com essa alta carga tributária e ser eficientes? Somente no nosso setor, a nossa carga tributária é de 47% a 59%, ou seja, quando nós cobramos R$100 da população, 60% some em tributos. Então, nós temos que discutir a questão da reforma tributária. O governo mandou um projeto 2337, que, infelizmente, aumentava a carga tributária. Eu não consigo entender, não consigo aceitar, não concordo que se pense em reforma tributária com o viés de não simplificação e com o viés de aumento de carga tributária. Não. Reforma tributária é simplificação e redução de carga. Temos a PEC 45 e temos a PEC 110. Agora, nós precisamos ter, com a redução, que a redução seja para todos. Nós não podemos ter um setor que vá subsidiar o outro setor, né? Para uns setores, diminui a carga tributária, para outro, aumento para subsidiar, para ficar tudo igual. Aquela máxima do George Orwell, né? Na Revolução dos Bichos. Todos os bichos são iguais, mas uns são mais iguais do que os outros. É a mesma coisa que dizer, aquela mulher ali está meio grávida. Não está. Ou está grávida ou não está grávida. Outro problema muito sério, que eu conversei também, secretário, com o ministro, e pedi o auxílio dele, ele se comprometeu, é essa questão da qualidade dos serviços de telecomunicações. Nós estamos aqui, por exemplo, com a TIM sendo homenageada. A TIM é uma empresa muito séria, muito exigente. Agora, infelizmente, com o boom de telecomunicações, que atinge a todo mundo e é uma necessidade, nós não vivemos sem telecomunicações, foram criadas diversas empresas que nós chamamos de empresas fantasmas, que não têm qualificação, que
técnica, que não registram sua mão de obra, que não seguem as regras do fisco, não pagam seus tributos e, não registrando os funcionários, não seguem essas regras trabalhistas. Então, houve este aumento grande de empresas que vendem serviços de telecomunicações. Antes nós tínhamos poucas empresas, agora tem um número grande de empresas, que isso é muito interessante, porque gerou conectividade em regiões remotas. Agora, nós temos que ter cuidado, principalmente preocupados com essa questão de segurança cibernética, preocupados com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, de termos empresas sérias que sigam as regras do país. Então, a minha sugestão é que o Ministério das Telecomunicações, juntamente com a Anatel, eles criem uma força-tarefa, junto com o Ministério da Justiça, o Ministério da Economia, o Ministério do Trabalho, né, para que garanta que as empresas que estão atuando nas redes de telecomunicações, independente de ser com mão de obra própria ou com mão de obra através de terceirizados, que essas empresas sigam todas as regras fiscais, trabalhistas, tributárias, técnicas, e que não tenha a questão de utilização de equipamentos e cabos roubados, porque nós estamos encontrando, nessa história toda, um contingente de roubo de equipamento e furto de cabo, em torno de 96 mil ocorrências por ano, que foi roubado de cabo aqui, dá para ir e voltar do Oiapoque ao Chuí, e tem os receptador. E, por milagre, esses equipamentos e esses cabos eles são encontrados, de repente, em uma empresa fantasma, vendendo serviços de telecomunicações. Então, nós temos, isso é muito importante cuidar. E, por último, é a questão da simetria regulatória. Essa é uma preocupação. O doutor Pietro Labriola, ele, no Telebrasil, ele mencionou esse assunto. Eu acredito assim, se o meu marido tem direito a uma coisa, eu também tenho que ter direito a essa coisa. Se uma empresa tem direito, tem benefício, outra também tem que ter, se atua no mesmo setor. Se uma tem regulação, outra tem que também ter regulação. E o que nós estamos encontrando? Por exemplo, as empresas de telecomunicações de grande monta, elas pegam, têm um monte de obrigações, repassam essas obrigações para as empresas de serviços, enquanto as empresas de internet, Facebook, Google, WhatsApp, Instagram, não têm praticamente obrigação nenhuma. Ao mesmo tempo, na questão da radiodifusão, o pessoal da radiodifusão tem uma série de obrigações, paga ISS. O pessoal da internet, das grandes empresas de internet, pagam alguma coisa, não pagam nada às vezes, trafegam conteúdo de vocês sem pagar nada. Então, por que telecomunicações tem ICMS e, internamente, também, dentro do setor de telecomunicações e outras empresas de telecomunicações, tem ISS, e, às vezes, não tem nada? Por que empresa de internet pode tudo, não paga tributo, e nós não podemos nada? Quer dizer, geram menos recursos para investimento. Então, são essas 4 pautas que eu vou ficar assim conversando bastante, secretário, lá no Ministério das Comunicações. E eu gostaria, para finalizar, de parabenizar o ministro Fábio Faria. Né? Ele, realmente, nós vamos apoiá-lo sempre e lembrar sempre, da mesma forma que nós estamos lembrando o seu pai, nós vamos lembrar o ministro Fábio Faria pela liberação do leilão 5G e, futuramente, no futuro bem breve, as empresas, as pessoas vão entender a importância de telecomunicações, a importância do 5G. E parabenizar o grande doutor Pietro Labriola, através do meu nobre amigo, né, pela sua competência internacional e por esse novo trabalho que ele está assumindo. Muito obrigada.
Passo a palavra agora ao diretor de Relações Internacionais da TIM, Leandro Guerra. Bom, vou falar de novo, então, só agradecer, né, mais uma vez pela presença de todos. Eu acho que está evidente aqui que é uma noite especial pelas homenagens, pelos temas que são da maior relevância. Eu queria dizer que a TIM está muito focada no 5G. Nós acreditamos nesse país. E quando a gente vê o Brasil, só vê o futuro de uma forma positiva. Não tem como um país com essa pujança, apesar de todos os problemas que a gente tem, Vivian, a gente não pode deixar de ser otimista. Então, eu fecho aqui a nossa fala com imagine as possibilidades com 5G de novo. Obrigado. Agradecemos as palavras de todos os membros da mesa e passo a palavra final agora ao presidente da Berimest Nacional, engenheiro Reinaldo dos Santos. Bem, boa noite a todos. Eu prometo que eu não vou cansar mais vocês. Por muitas falas a gente cansa um pouquinho, não é? Quero agradecer ao Leandro, Maximiliano, a Thaís, Vicente, Paulo, Vivian, Dr. Flávio Delino por compor a mesa juntamente comigo. Eu não vou me estender muito mais, a não ser mencionar aqui a grande saudade e a falta que a gente sente do engenheiro Kleber. Vocês não fazem ideia quanto a gente trabalhou. O Kleber é uma figura importantíssima para nós. Eu me sinto emocionado de estar aqui. Não tem o Kleber. É muito difícil, né? Quem perdeu alguém na família, o Kleber é da nossa família. Também quero mencionar o José Paulo de Andrade, que desde a minha infância, 15 anos de idade, andava de ônibus ouvindo o Pulo do Gato. Muitos de vocês devem ter passado por isso também. E quando a Berimest decidiu fazer uma homenagem ao José Paulo, é importante que eu mencione, como vocês perceberam, muito do que se fala aqui é de infraestrutura, engenharia. Foi ontem, dei uma entrevista lá na TV, na Rádio Bandeirantes, e eu me perguntaram o porquê da premiação, porquê do reconhecimento ao José Paulo. Eu tentei ilustrar da seguinte maneira: o que nós fazemos em telecomunicações aqui, as operadoras, os fornecedores, os engenheiros, é construir um corpo. Só que esse corpo, para ter vida, ele tem que ter alma. E a alma é quem comunica. E o José Paulo de Andrade representa essa alma aqui, nessa primeira vez que a gente está homenageando. Então é isso, gente. Eu agradeço a presença de todos vocês, muitos amigos aqui presentes, alguns familiares meus, e quero quebrar o protocolo rapidamente, com a permissão de vocês. Eu trouxe aqui umas flores para as mulheres aqui da nossa mesa. Então, vou convidar. Aliás, eu vou levar onde vocês estão. Pronto. Essas flores são rosas. E eu não poderia esquecer da rosa principal para mim, que é minha mulher, a Rosa. Vem cá, Rosa. Aqui, vem cá, Rosa. E convido a todos para irmos para o coquetel e comemorar, levem cartões, conversem, se comuniquem. Muito obrigado, gente. Boa noite.